americano. Ontem, a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, recebeu os brasileiros deportados no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Ela reforçou que políticas migratórias não podem violar os direitos humanos e classificou as denúncias como muito graves. Vamos ver a fala da ministra Macaé Evaristo dos Direitos Humanos. Denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. Andressa, como é que você avalia a reação do governo brasileiro a toda essa história e toda essa situação? Estava ouvindo aqui um áudio que eu estava trocando com o ministro Supremo e ele estava dizendo aquele ponto que a gente estava comentando, né, que o problema não é a deportação, o problema é a forma como isso foi feito, né? Então, referendando um pouco o que a gente estava comentando aqui. A nota do governo brasileiro, do Ministério da Justiça, é muito branda, né? Ela usa quase, fala assim, olha, não pode fazer isso, tá? Diante do que a gente está assistindo, né, não só no Brasil, né, a gente está falando da Colômbia e outros países aí latinos, imagino que a nota deveria ser um pouco mais dura, um pouco mais firme. Claro que o ministro da Justiça é o Ricardo Lewandowski, que foi o ministro supremo, ele tem esse tom mais ponderado de fazer as coisas, mas neste momento não é uma nota do Ricardo Lewandowski, né? Ela sai pelo Ministério da Justiça, mas é uma nota do governo brasileiro, ele não fala só pelo Ministério, ele fala pelo governo. Então, imagino que deveria ter uma reação um pouco mais dura, um pouco mais firme, até porque, como a gente já comentou aqui, não é o primeiro voo que vai vir para o Brasil de deportados que estão nos Estados Unidos ilegalmente. Isso é só o começo de algo que vai acontecer. Eu queria trazer um ponto aqui, que o Jamil também já passou por ele, que esse é um discurso, essa é uma postura que o Donald Trump está fazendo para o seu eleitorado, porque para o Donald Trump também ter um problema com toda a América Latina é uma questão que não é boa também para o governo dele. Então, ele está reforçando esse discurso, ameaçando, como ele sempre faz, né, a política da raiva e do medo, mas em algum momento também ele vai ter que dar uma recuada, porque eu comentei aqui, o Brasil está ali nos BRICS, o Donald Trump já falou que, olha, não venham fazer uma moeda própria de vocês, porque eu também vou retaliar. Então, ele também sabe que um passo em falso dele pode gerar uma contra-reação que também não vai ser boa para os Estados Unidos e para ninguém. Então, quem é que vai dar o primeiro passo para tentar jogar água nessa fervura? É difícil dizer, porque o Donald Trump não tem muito essa característica. E o governo brasileiro, imagino que se a situação continuar dessa forma, vai ter que escalar um pouco essa nota oficial, que foi muito brandinha para tudo que a gente assistiu aí, né, nesse episódio aí desse voo. Estados Unidos, até para poder contextualizar, os Estados Unidos deportaram mais de 7.600 brasileiros em 94 voos fretados entre 2020 e 2024 nas gestões Donald Trump e Joe Biden. Os dados são da própria Polícia Federal Brasileira a partir de informações oficiais dos Estados Unidos. E aí, quando a gente está falando de pacto, né, houve um pacto assinado no governo Michel Temer durante o primeiro mandato de Trump, que previa facilitar a volta dos brasileiros processados nos Estados Unidos por entrar sem documentos legais naquele país. O acordo de deportação fechado entre dois países é considerado pelo governo brasileiro uma base de diálogo. Ô Jamil, aproveitando o gancho que